Bom, vamos lá, pessoal. Então, no vídeo anterior eu mostrei para você como criar um cliente, um novo cliente, né? Ali pela base de clientes, tá? Aqui eu vou mostrar para você uma outra forma mais fácil. E o Canlo, ele está, ao que tudo indica, migrando para cá, tá? Então eu vou fazer um filtro só para aparecer os clientes do Pedro, administrador aqui, né? Para você poder acompanhar, tá? Então a outra forma mais fácil é aqui direto no seu dashboard, direto na primeira tela, então, que abrir aqui do Canlo. Você vai clicar aqui, ó, novo atendimento, tá? Eu vou usar ali os mesmos dados daquele primeiro cliente, né? O mesmo nome, então eu vou colocar aqui o João Teste 2. E olha só, ele já está criado aqui, tá? Então eu clico nele aqui e ele já vai preencher automaticamente tudo aquilo que eu já preenchi lá, ele vai preencher aqui também, tá? Aqui eu tenho a possibilidade de colocar as informações adicionais, né, como CPF, data de nascimento, ou então eu vou direto aqui então para os dados do imóvel, tá? Então, o corretor responsável, então aqui eu confiro se está certo, a origem do atendimento, então eu vou colocar aqui que veio do LX, como eu coloquei lá na ficha do cliente, e se eu quiser eu posso adicionar etiquetas aqui, então, para poder identificar melhor o meu cliente, tá? Então eu posso adicionar etiquetas e posso adicionar também um imóvel de interesse dele. Eu vou colocar aqui um imóvel que a gente tinha, um imóvel qualquer aqui, então um apartamento, por exemplo, 1505, tá? Só um minutinho, que ele não estava selecionado, AP1505. Ele vai achar ele aqui, eu clico nele e ele então vai aparecer aquele apartamento. Mas eu quero adicionar mais um imóvel, como é que eu faço? Eu só adiciono aqui de novo. Então agora eu vou adicionar o AP, sei lá, 1259, por exemplo, que tem relação ali então com o primeiro. Então, de novo, né? Eu toco nele, ele vai aparecer aqui embaixo e eu adiciono. E assim sucessivamente, tá bom? Então aqui eu vou adicionar todos os imóveis então que eu quero. Feito isso, eu clico em salvar, eu toco em salvar, tá bom? E aí então ele vai voltar para aquela primeira tela que a gente estava, para aquela tela então de atendimentos. Voltando então para a tela de atendimentos, né? Minto, ele já vai voltar para a ficha do cliente, hoje já está preenchido, né? Se eu voltar na tela de atendimentos aqui, então vamos lá, atendimentos, é aquela tela de dashboard, né? Ele já vai mostrar o nosso cliente ali. Como foi a última alteração, é provável que ele já fique em cima, né? Olha lá o João, teste 2 aqui. Então ele começou aqui, mas ele ainda está sem atendimento. Mas eu tenho 2 imóveis vinculados a ele. Abrindo aqui, eu vou ver os 2 imóveis que estão vinculados, que ele tem interesse, né? E tem alguns detalhes aqui dele. Aqui eu posso fazer anotações, como eu faço no C2S. Então, tocando em anotações, eu posso fazer, detalhar ali um histórico de atendimento, né? O que está acontecendo com ele, quanto eu conversei, anotações importantes ali que eu conversei com ele pelo WhatsApp. Eu também posso fechar ele aqui e adicionar uma tarefa. Então eu quero saber, eu vou lembrar de ligar para ele amanhã ou depois de amanhã, enfim. Então aqui eu posso ir colocando também tarefas para ele e posso até colocar para concluir automaticamente, tá vendo? Depois quando chegar ali na data correta, tá? Bom, e aí vai chegar onde a gente quer. Eu posso adicionar aqui então a visita para ele também. Tá? Então aqui também adiciono visita. Só para a gente marcar aqui e acompanhar passo a passo, se eu fizer uma tarefa então para ele, vamos ver se eu consigo colocar retroativo, que ontem eu conversei com ele ao meio-dia, por exemplo, e conversamos sobre visita, né? Sobre agendar uma visita, por exemplo, tá? Ou melhor, eu estou me lembrando aqui que eu tenho que conversar sobre agendar uma visita. Então vamos colocar lá. Vamos ver se ele vai aparecer ali para a gente, se ele vai mudar de coluna para nós, né? Se ele vai então caminhar ali naquela coluna. Vamos entrar ali no dashboard de novo.
Deixa eu só mudar de tela. Então, depois que eu fiz aquela anotação, né, aquele agendamento, olha lá, o João ele saiu de sem atendimento, né, que ele estava nessa coluna, e ele foi para essa tela aqui agora, para essa coluna agora de atendimento. Então, aqui eu vou ter controle de todos os clientes que estão em atendimento, tá? Que eu estou atendendo. Então, nessa tela aqui, eu vou abrir o João, ele vai voltar, então, aqui para essa outra tela. Bom, conversei com ele meio-dia e agendamos a visita, então. Então, eu vou aqui em visita. Vou mostrar os dois apartamentos para ele. Né? Seleciono os apartamentos que ele quer, os imóveis que ele quer, dou um continuar. Quando é que vai fazer essa visita ou quando é que foi feita essa visita? Eu vou colocar aqui na data, né, do mesmo dia, então, ali no final da tarde, então, que foi realizada essa visita, tá? Então, ele foi realizado ali às 17h30, né? Vou colocar um pouquinho mais cedo, para ficar mais coerente ali, então, né? Vamos colocar que a gente combinou com ele às 15 horas, tá? Qual a duração? Quanto tempo eu vou ficar em cada imóvel? 30 minutos? 45 minutos? As minhas visitas normalmente demoram 1 hora. Então aqui também eu posso alternar aqui a ordem da visita, tá? O primeiro na Salindaia, depois eu vou na Alfredo Ramos. E aqui eu consigo salvar e imprimir, eu consigo só salvar. Vamos salvar e imprimir para ver se ele vai aparecer a outra tela? Se não aparecer, a gente abre ela da mesma forma. Boa. Então aqui ele já tem agendado para mim 2 visitas, né? Eu vou ver os detalhes aqui então. E eu posso imprimir o meu roteiro de visita ou compartilhar no WhatsApp. O que ainda está aprimorando essa tela, tá? Então, vamos abrir aqui o roteiro de visita, só imprimir e aí vai sair aquele roteiro que a maioria de vocês já conhece, que é aquele roteiro básico para impressão mesmo, né? Então, sempre coloco uma ficha para o corretor, uma ficha para o cliente interessado. Eu tenho que me atentar que a ficha do corretor eu não apresento para o cliente interessado, tá? Essa é uma ficha que fica só comigo, tá? Vamos ver se eu consigo gerar um PDF aqui para poder mostrar melhor para você o porquê que eu não posso entregar então, né, essa ficha pro cliente, porque ali ele tem dados confidenciais, né? Ele tem dados ali que não é importante que eu compartilhe com o meu cliente. Olha só, a ficha no roteiro de visita do corretor, tá vendo? Ele tem dados confidenciais, ou seja, dados que eu não quero compartilhar com o meu cliente interessado. Eu tenho o endereço completo do imóvel, eu vou ter aonde estão as chaves, eu vou ter os detalhes do imóvel, a metragem dele. Isso aqui, metragem, valor, ainda são dados que eu posso compartilhar. Mas o nome do proprietário, os telefones, o e-mail de contato, isso eu não quero compartilhar. Então, essa primeira ficha, a ficha do corretor, eu não compartilho, tá? Ela é realmente do corretor. Isso aqui é uma colinha para você poder fazer um atendimento melhor ali na hora. Aqui é realmente o roteiro de visitas, tá? Então, imprimindo isso aqui ou mandando para ele para assinatura digital, ele vai ter dados que é importante ele ter. Então, tem os valores, como eu falei para você, tem a descrição, tem as metragens aqui também. E depois de visitado, o proprietário assina aqui e o cliente interessado ele vai assinar aqui, tá vendo? Onde está João Teste, tá vendo? E aí o corretor responsável nesse outro campo. É importante também que o cliente faça uma avaliação aqui da visita que ele fez, né? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para você poder ler melhor. Mas aqui ele vai perguntar ó, o que ele achou da conservação do imóvel e ele vai então dar uma categoria para a gente de 1 a 5. Qual que foi a localização do imóvel para ele, a avaliação da localização do imóvel e do valor do imóvel também, tá? Então essa aqui é a fichinha de visita padrão, tá bom? Vamos voltar lá? E aí eu quero mostrar para você o texto que ele gera automático quando a gente vai compartilhar pelo WhatsApp. Como eu disse, pode ser que no seu funcione e no meu não está funcionando ainda, tá? Então mesmo que eu coloque iniciar, a mensagem aqui não está abrindo, mas o texto eu consigo copiar e colar. Esse texto aqui,
é mais ou menos o que a gente viu então no dia do corretor, olha lá. Oi João, aqui é Pedro, e aí vai estar o nome de vocês podem editar direitinho, né, da corretora Nascimento, confira o roteiro da sua visita. No dia 8, né, que no caso de ontem, que eu fiz uma visita retroativa aqui, das 18 às 20 horas, né? É isso mesmo que está escrito aqui? Isso. A gente vai no apartamento AP1505 e aí ele coloca o link lá do nosso site e depois a gente vai no AP1259 e ele coloca ali o texto. Isso aqui, depois a gente vai printar e vai arquivar ali então esse texto, né, com o OK dele embaixo. A gente vai arquivar ali então direto no cadastro do cliente, tá? Então aqui ele já está o roteiro da visita. E aí depois você precisa controlar esse roteiro, tá? Você precisa dar um feedback desse roteiro. E aí a gente consegue fazer isso também, tá? Agora também tem um novo caminho. Como é que eu vou fazer o feedback desse roteiro? Depois que eu fiz a visita aqui, né? Então eu fui lá, mostrei para o cliente, ele conheceu o imóvel. E aí, como é que eu faço para dar um retorno aqui no sistema? Eu coloco aqui, ó, parecer, preencher parecer, tá vendo? Então eu vou abrir aqui, ele já tem um link ali direto, né, para eu ir. Ou então eu posso vir aqui, tá, ó, em imóveis e roteiro de visita, tá? Imóveis, roteiro de visita. Ele vai abrir essa tela aqui. Então vamos achar aqui esse último aqui, então, que eu fiz, tá vendo? Ele tá aqui os dois imóveis que eu fiz e aí ele está guardando ali, então, olha lá o status dele. Deixa eu ver se consigo te mostrar. Ele está aguardando, tá vendo? Então eu vou preencher aqui o parecer. Vamos abrir aqui. O roteiro foi realizado? Sim. O imóvel foi visitado? Sim. O AP 05 no caso, tá? Qual é o estado de conservação? O que ele falou pra gente do estado de conservação? Ele falou que é muito bom o estado de conservação, falou que a localização é ótima, mas ele não gostou muito do preço. O cliente se interessou? Não se interessou porque ele não gostou do preço. E aí eu coloco aqui uma observação, então, sobre os comentários que ele fez ali para poder ter isso arquivado. A mesma coisa do AP1259, foi visitado sim, o que ele achou? Ele achou o estado do imóvel, não achou tão bom, achou boa a localização, achou bom o preço, enfim, tá? Só uma. Ele se interessou, não se interessou, e uma outra observação por aqui, tá? E sempre coloca aqui direitinho, então, o que aconteceu, tá bom? Feito isso, dá um salvar aqui. Opa, minha internet não está tão boa aqui, né? Tá lento, lento. Aparecer foi salvo com sucesso, ok. E aí ele já sumiu aqui aquela pendência que eu estava aqui também, né? Bom, com o print de tela, onde é que você vai salvar? Vamos voltar lá então. Feito isso, eu já vou fechar aqui. Posso dar um atualizar para aqui. Toda a documentação que a gente tiver daquele cliente interessado, a gente salva no mesmo lugar, tá? Então a gente vai salvar aqui, olha só. O cliente então que estava em atendimento, ele já foi para a próxima coluna, ele foi para a coluna aqui de visita, tá vendo? Vamos abrir ele aqui de novo. Então já é um cliente que está visitando, tá vendo como o funil ali já está correndo também, né? E aí aqui eu vou precisar então salvar, adicionar documentos nele, né? Como é que eu faço isso? Em anotações eu não tenho essa opção, tá vendo? Eu só tenho a opção realmente de histórico mesmo, de texto, né? Então eu vou abrir aqui, ó, a ficha do cliente. Clicando em ficha de cliente, ele vai lá naquela tela que a gente mostrou, que a gente viu então no primeiro vídeo, tá? Ele vai aqui então na tela de ficha realmente do cliente e eu vou anexar ali então aqui, ó, enviar arquivos. Então quando eu clicar aqui ou quando eu tocar aqui, ele vai abrir para mim aqui todos os meus arquivos, né, que eu tenho aqui no meu computador. Vou selecionar qual é o arquivo, vou colocar aqui esse roteiro de visitas que a gente fez dele mesmo. E então ele já vai abrir. Quando eu colocar, eu posso colocar aqui disponível para todos, tá bom? Assim todo mundo tem acesso, tá? Feito isso, coloco um salvar
Ele vai perguntar se eu quero voltar para o estágio, posso voltar. E aqui, então, eu realizei minha ficha de visita, realizei meu roteiro de visita e realizei, então, além do feedback, né? Além, então, do parecer da visita, eu também já coloquei aqui, também já documentei, então, que essa visita foi realizada. Esse documento que eu anexei aqui, claro, foi um roteiro de visita, mas o que a gente precisa que você anexe aqui, ou é o roteiro de visita preenchido, assinado pelo cliente, ou então é aquele print de tela depois daquela mensagem. Então, olha, foi feito, o que você achou? Ali ele vai dar o feedback para nós e é esse que você vai anexar aqui também, tá bom? Bom, então esse vídeo foi um pouco mais longo, mas é para você entender então todo o processo, desde o cadastro até realmente o roteiro de visita. Na próxima, a gente vai falar aqui então sobre a proposta, tá?